retomando aí a parte da tabela periódica, só retomando os conceitos, para a gente começar a fazer a correção lá das atividades. Então ele começa a falar sobre algumas informações. Aqui está na página, só ver aqui, página 16. Na página 16 ele dá algumas informações sobre a tabela periódica. Essas informações são cruciais, tá? Então a gente precisa saber dessas informações para a gente compreender o que a tabela periódica quer dizer para nós, né? Quais informações que ela tem para nós ali. Então, ele fala assim, ó, o número atômico de cada elemento está organizado por ordem crescente da esquerda para a direita. Então, para a sua esquerda, tá? Do jeito que você está olhando na tabela, da esquerda para a direita, ordem crescente ali de número atômico. Então, o primeiro elemento ali, o 1, está na primeira linha, né, que é o hidrogênio. Depois, no final da primeira linha, a gente já tem o elemento 2, certo? Que é o hélio. Então, ela vai aumentando da esquerda para a direita. O número atômico sempre aumentando, né, de 1 em 1. Ordem crescente de número atômico da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Então, quando a gente está organizando lá, fazendo ali uma análise da tabela periódica, o primeiro elemento é o hélio, o hidrogênio. Na mesma linha, do lado direito, já tem o número 2, que é o hélio. Bom, só tem esses dois na primeira linha. Então, a gente vai para a segunda linha, né, que a gente chama ali de período, segundo período. No segundo período, o primeiro elemento ali já é o 3, certo? Da esquerda, né? E aí, indo para a direita, tem o elemento 4, 5, 6, 7, 8, 9 e até o último elemento, que é o 10. Então, observe que no primeiro período, a gente tinha o elemento 1 e 2, e aí vai aumentando. Segundo período, a gente tem o elemento de 3 a 10. E aí a gente vai para o terceiro período, baixando, né? Certo? Então, terceiro período, nós temos o elemento 11 até o elemento 18. Quarto período, 19 até tal. Ainda nesse formato aí, ok? Até o elemento 38. Então, vai aumentando de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, é isso que a gente tem que ter em mente aí, em relação ao número atômico. Outro detalhe, apresenta-se massa atômica ou o número de massa, né, do isótopo mais estável. Então, por exemplo, tem carbono 14, carbono 12, carbono 13. Então, geralmente a tabela, ela pega o número atômico daquele que é mais estável, ok? Carbono 14, ele emite ali uma certa radiação, então ele vai decaindo até carbono 12. Carbono 12 é o mais estável. Então, por isso que a gente fala que a massa atômica do carbono é 12. Indica-se a família a qual pertencem os elementos expostos em coluna. Então, as colunas são famílias. Os elementos que têm características semelhantes, eles estão na mesma coluna, no mesmo grupo, certo? Então, temos lá a primeira família, né? Família dos metais alcalinos. Segunda família, alcalinos terrosos. Aí vem os elementos de transição, né? Então, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí por diante, até o 12, né? No 13, já volta os representativos, né? Que é a família ali do alumínio, né? Do boro, alumínio, galho. Então, família do boro. Depois tem a família do carbono, que tem o carbono, silício, germânio, então, e por aí vai, certo? E aí vem na próxima família, né, que é a família do nitrogênio, então recebe esse nome, né, família do nitrogênio. E aí a gente tem a família que é chamada ali de calcogênios, né, que é o do oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, tudo mais, certo? Então, temos aí a família dos calcogênios, que é o grupo 16. Grupo 17 são os halogênios, então família dos halogênios, né, como é dito também. Então vem ali o flúor, cloro, bromo, iodo, bastato, né? Então eles fazem parte do
grupo, né, ou família dos halogênios. E aí o último grupo, ou última família, que tem características semelhantes entre si, que é a família dos gases nobres. Né? Então tem o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, todos eles pertencem à mesma família. Certo? Por que mesma família? Porque eles têm características semelhantes. O que mais que ele fala aqui? Ó? Indica-se a família a qual pertence elementos, formam coluna, beleza. Indica-se os períodos, que são as linhas horizontais, que informam o número de camadas de cada número de camadas de elétrons. Isso daí é importante, pessoal, porque entra no próximo módulo. A gente vai distribuir eles em camadas, certo? Então, essa informação é importantíssima. A quantidade ali de elétrons que eles têm, a quantidade de elétrons que eles têm ali, né, camadas, vai indicar ali em qual período da tabela ele vai se localizar, certo? Então, um elemento químico ali que tem elétron distribuído ali em 4 camadas, então ele se encontra no quarto período da tabela periódica. Ok? Então, a quantidade de camadas eletrônicas está relacionada à quantidade de períodos, qual período que ele se encontra ali na tabela periódica, certo? As cores de fundo, né, acompanhadas de legendas, indicam as propriedades dos elementos. Aí ele vai dizer o seguinte, relacionado aí a família, né, vai estar relacionado também ao ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, então tem muitas informações, se é líquido, se é sólido, se é gasoso, né? Então tem essas informações aí relacionadas às cores. Então a tabela periódica ela é colorida por um motivo, tá? Então não é porque é mais bonito pintar ela toda colorida, não. Aquelas cores têm um sentido, certo? Então, ou está representando o estado físico, então, se vocês olharem no símbolo dos elementos, tem alguns símbolos que são vermelhos, outros são pretos. Então, essa coloração aí está relacionada a alguma propriedade dos elementos, certo? E aí sempre tem uma legenda dizendo o seguinte, a cor preta significa estado sólido, a cor vermelha significa estado líquido, então, por aí vai. A natureza dos elementos, né? Sólido, líquido, gasoso, sintético. Então, elementos sintéticos geralmente são simbolizados, né? O símbolo deles estão com a cor branca. Os gases nobres são elementos cuja principal característica é a dificuldade de se combinar com outros elementos. Então, o que acontece com os gases nobres? Se você coloca num recipiente o gás nobre com outro gás, eles não vão reagir entre si, né? Espontaneamente. Eles só vão reagir se aplicar uma certa quantidade de energia ali para eles reagirem, mas espontaneamente eles não reagem. Eles são, a gente chama de gases inertes. Então, o que acontece? Vocês já viram aqueles balões que você coloca lá e eles ficam voando e tal, né? Diferente desses balões que a gente enche com a boca, você enche ele com um determinado gás e eles ficam flutuando, né? Se você solta, ele vai embora. Ou de gás hélio, né? Exatamente. Exatamente, é de gás hélio. Por que usa o hélio e não o hidrogênio? Porque o hidrogênio é mais leve, então ele voaria mais distante, né? Ele ficaria bem mais firme. Por que não usa o hidrogênio e usa o hélio, que é mais pesado? E aí, moçada? O que vocês acham? Como que é? Por que para encher aqueles balões, eles utilizam o hélio, né, o gás hélio, que é um gás nobre, e não o gás hidrogênio, que está lá no primeiro grupo, né, apesar dele não fazer parte do primeiro grupo, mas ele está ali muito próximo do primeiro grupo. Então, vai lá. O gás hélio é mais leve? O gás hidrogênio é mais leve.
Uai, então não sei. E aí, moçada, o que vocês acham? Mais um chute aí. Porque o hélio é gás nobre e. Não sei. E é por aí mesmo, Augusto. Tá no caminho, cara. Tá no caminho. Então vamos lá. O gás hélio, se você chegar com uma chama perto dele, ele não vai explodir, certo? Então, se uma pessoa tiver com uma bexiga ali, né, colocar no aniversário e colocar o gás hélio nos balões, tá? Se pegar fogo ali em alguma coisa, não vai explodir. Mas se você coloca o hidrogênio ele é muito reativo. Então, qualquer chama que chegar ali no hidrogênio, ele vai explodir, né? Então, essa é a diferença aí do gás hélio, que é lá dos gases nobres, né? Pouco reativo, eles não reagem, eles não se misturam, eles são nobres, dos demais elementos químicos, que são reativos, né? Então, geralmente, eles vão estar reagindo aí entre si. Beleza? É o que ele fala aqui na apostila de vocês. Dificuldade de se combinarem com os outros elementos. Então, eles têm essa dificuldade. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês alguma coisa sobre balão com hidrogênio. Eu até lá na outra escola eu utilizei, né, um experimento. Nesse experimento era a produção de hidrogênio. Então, colocava lá um meio reacional, produzia hidrogênio. Esse hidrogênio era preso num balão. E aí depois a gente pegava, colocava ele a uma certa distância e riscava. Levava um fogo até ele, né, uma chama, e ele explodia. É bem interessante, mas tem que ter muito cuidado. Vocês não vão ouvir o vídeo, tá? Mas vocês vão conseguir visualizar, ali para essas explosões. Beleza? Vamos lá. Vocês conseguiram ouvir aí? Então, Sim. ele está demonstrando ali balões que ele encheu com hidrogênio, e colocou ali uma chama próximo. Então, a diferença ali do hélio para o hidrogênio, por exemplo, né? Então, estão muito próximos um do outro na questão de número atômico, mas a reatividade deles são completamente diferentes. Então, imagina você fazer um aniversário e colocar balões com hidrogênio. É o perigo que é. Mas já aconteceu Essa isso. ia bombar. Ia bombar literalmente. Né? Bom, pessoal, continuando então aí. Metais e não metais. Algumas diferenças entre metais e não metais. Tá? Lembrando que essas diferenças aí não são absolutas. Então, pode acontecer que um metal ter uma característica um pouco diferente, assim como uma metal. Então, eu procuro dizer que essas diferenças aí, em sua maioria sim, são válidas, mas nem 100%, né? Não são 100%. Ele fala assim, ó, as principais propriedades examinadas para distinguir os metais dos não metais são o brilho, né, que os metais possuem um brilho, enquanto que os ametais não. Né, os ametais eles não possuem essa característica de brilho, né, um brilho mais intenso. Tanto é que o valor, né, do ouro está no seu brilho, né, então ele tem um brilho diferente. Condutividade térmica e elétrica. Então, o que acontece? Os metais conduzem bem a corrente elétrica, enquanto os ametais não são bons condutores de corrente elétrica.
Em alguns casos são até utilizados como isolantes, né? Aquelas fitas isolantes, borracha, são de ametais. Então, metais conduzem bem corrente elétrica, enquanto que os ametais são maus condutores de corrente elétrica. Maleabilidade e ductibilidade. Então, ele fala o poder do metal se transformar, né? Então, a gente consegue moldar o metal. Enquanto que o ametal, ele já é mais difícil, né? Na sua característica ali de origem. Então, é mais difícil moldar o ametal do que um metal. Densidade. Então, os metais geralmente são mais densos. Temperaturas de fusão e ebulição. A temperatura de fusão e ebulição dos ametais, né, dos não metais, ela é inferior. Na sua maioria são bem inferiores. Tem uma exceção? Tem, como eu falei para vocês, né? Nesses casos aí sempre tem as exceções. Que nem, por exemplo, o mercúrio. O mercúrio, a nossa temperatura ambiente, ele é líquido. Né? Então sempre tem as exceções. O único metal líquido é o mercúrio. Tá? Então tem as exceções aí. Dureza, tenacidade. Dureza está relacionada ao risco, né? Tenacidade está relacionada aí a moldar também, né? E aqui começam as atividades que eu passei para vocês. Então vamos lá. Escreva o nome dos elementos químicos do número atômico são. Número atômico 11, o que vocês colocaram aí? Sódio. Aí, sódio. Sódio. Ok. Número atômico 20. 20. Peraí. E aí, nono ano, qual que é o elemento de número atômico 20? Cálcio. Cálcio. Isso mesmo. Vou colocar com letra maiúscula aqui, mas não precisa, tá? Número atômico 18. Argônio. Isso, beleza, argônio. Número atômico 31. Galho. Gálio. Isso aí, então, completamos aí, né? Então, quando perguntarem, geralmente eles perguntam assim, ó, na prova do vestibular. O elemento de número atômico 18. Geralmente eles não vão falar qual que é o elemento. Ou então ele fala assim, ó, o elemento cálcio reage com o elemento cloro. E aí você vai ter que ir lá e ver qual que é o elemento cálcio, qual que é o elemento cloro. E também a quantidade de elétrons que eles têm e fazer toda a resolução. Então a gente tem que estar ligado aí com essas informações. Quais são os elementos aí que formam a família, né, dos metais alcalinos terrosos? Ou o grupo dos metais alcalinos terrosos? Bério, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Isso. Berílio. Magnésio. Magnésio. Cálcio. Cálcio. Estrôncio. Estrôncio. Bário. Bário. E rádio. Rádio. Isso aí, parabéns. Muito bem. Então, pessoal, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Esses são os metais alcalinos, tá? Símbolo é o BE, né? Mg, Ca, SR, Ba e Ra. Tá? Então, esses são os elementos dos metais alcalinos terrosos. São o grupo 2, né? Segunda coluna da tabela. Vou colocar aqui G2, porque eles são o grupo 2. Se o hidrogênio tem um número atômico igual a 1 e o hélio tem número atômico igual a 2, por que não estão um ao lado do outro? Por que eles não estão tão juntinhos ali um do outro? Porque o hélio é um gás nobre. Podemos colocar isso. O que mais podemos complementar isso daí? Pois o hidrogênio é mais reativo? Podemos colocar aqui. Colocamos assim, ó, sendo de reatividade, né? Pois o hidrogênio é mais reativo. Ok, mais alguma informação que vocês queiram colocar aí? E aí, nono ano? Não sei, mas Mas é isso mesmo, diferença, né, de reatividade, propriedades diferentes. Vou colocar aqui propriedades distintas, né? Tá ótimo.
Então, as características deles são diferentes, as propriedades são diferentes, né? O hidrogênio é mais reativo, enquanto que o hélio ele é um gás inerte. Então, está ótimo. Observe a tabela periódica de usos práticos. Cite 4 elementos importantes para a constituição física dos seres vivos. Isso daqui, pessoal, vai diferenciar de um aluno para outro, tá? Porque a gente tem ali N elementos que são importantes para nosso organismo, né? Então, para a nossa constituição física. O que vocês colocaram aí? Vamos colocar só 4. Cálcio, Cálcio, né? Nossos ossos precisam de cálcio. O que mais? potássio, Potássio, ferro, ferro, nossa hemoglobina, né? Precisamos aí do ferro para a transmissão do oxigênio na corrente sanguínea. Sem ferro, a gente não consegue transmitir o oxigênio na corrente sanguínea, né? Porque não produz a hemoglobina. Isso daí causa anemia. E aí vocês já sabem, né? Que dá um problemão, né? E aí, o que mais? Então, flúor aí, nos dentes. vai, fala de novo. Flúor nos dentes, não é? Flúor, é interessante a questão do flúor, porque assim, a gente utiliza o flúor, né? Todo dia a gente utiliza o flúor. Escova os dentes, utiliza o flúor para proteger os dentes, mas ele não é essencial para nós. Então, a gente conseguiria viver sem flúor sem problema algum. Então, é interessante porque até eu mesmo, há algum tempo atrás, eu falava assim, poxa, o flúor é importante para nós, né? Porque a gente utiliza, tem a água clorada. Vou lembrar da tiazinha lá que vai botar flúor na nossa boca, que ia todo mês. Então, e aí a gente fala assim, poxa, o flúor, então, ele é essencial, né? Mas, não, o flúor, ele não é essencial para nós, né? O nosso organismo, ele não necessita de flúor. Até a água tratada, né, eles geralmente colocam flúor. É a fluoretação que eles falam, né, o processo de fluoretação. Maria Eduarda Murata, vamos lá. Cálcio, tá ok. Fósforo, beleza. Nitrogênio, muito importante mesmo. Precisamos de nitrogênio, né, porque é a base das vitaminas, né. E sódio, precisamos também, né? O sódio ele é extremamente importante para nós, principalmente na parte de desenvolvimento, né? Corrente elétrica. O sódio ele é um bom transmissor de corrente elétrica. Então, como o nosso corpo ele produz energia do nosso movimento e tudo, né? Então, a gente precisa de sódio. Claro que tem que ser ali numa dosagem correta, né? O excesso de sódio também pode prejudicar. Mas o sódio, ele é importante para nós. O argônio a gente tem no ambiente, né? Mas a gente não necessita, né? Do argônio. É bem menor quantidade aí. Então, o que a gente precisa? Cálcio, potássio, ferro, sódio, que nem a Maria Eduarda colocou, tá correto, né? Ah, tá, o argônio era da outra questão, beleza. Eu vi agora, desculpa. Então, pessoal, cálcio, potássio, ferro, qual mais? Vamos tirar o flúor fora, tá? O flúor, ele é muito bom, mas ele não é essencial. E aí? E aí, nono ano? O quê? Mais um elemento aí. Se utilizamos diariamente? Oi? Hidrogênio, já foi, né? O hidrogênio, ele faz parte da nossa constituição, né? Nós somos constituídos também por hidrogênio. E realmente não está errado, tá correto, tá? Porque uma boa parte do nosso corpo, do nosso organismo, ele contém o hidrogênio. Sem o hidrogênio não existia a água, o fósforo, a vida. Tá, já foi, a Maria colocou lá, né? Maria colocou, tá ótimo, fósforo. Vamos colocar aqui também o fósforo, então. Hidrogênio. Vou colocar só mais um aqui. Não, é cada briga. Porque ele é muito importante. Esse elemento que eu vou colocar aqui, ele é essencial. A química orgânica, ela depende desse elemento. Cite 2 metais de transição que utilizamos diariamente. Então, tem 2 metais aí, pelo menos. Tem vários que nós utilizamos, mas ele quer somente 2. Então, vamos colocar somente 2 aqui. E aí, nono ano?
Como, Wagner? Cite aí 2 elementos de transição, né, ou 2 metais de transição que utilizamos diariamente. Então, diariamente a gente tem contato com ele. Ferro, chumbo. Ferro, beleza. Chumbo. Chumbo. Onde que você tem contato com chumbo? Ah, não sei. Eu achei que era. Tipo aquelas de pescar lá, aquelas áreas de pescar, aquela bolinha lá de chumbo. Exatamente. Então, aquelas bolinhas lá é de chumbo. Nos carros também tem. Você abre o capô do carro, tem a bateria. Na bateria tem 2 fios que são conectados a 2 pinos assim, na bateria, né? Que a gente chama de polo positivo e polo negativo. Aquilo lá é feito de chumbo. Então, é necessário aí, né? Então, diariamente a gente tem contato indiretamente, né? Não diretamente, porque o chumbo ele é prejudicial. Ele não é só prejudicial no estado sólido, como no líquido também. Então, o chumbo a gente tem contato, a gente pode dizer assim que não é a todo momento, né? Mas a gente tem certo contato. Mas vamos colocar aqui do lado outros 2. Fora o chumbo e o ferro, a gente pode citar mais 2 elementos que a gente tem contato aí diariamente. Cobre. Cobre a gente tem contato diariamente. Eu li da Maria ali que ela escreveu. Cobre, exatamente. Parabéns, Maria. Ferro e cobre. Elementos de transição, pessoal, vamos lá, só lembrando, só recordando, são aqueles do meio, tá? São aqueles da parte mais rebaixada da tabela. Aqueles ali são todos elementos de transição. Então a gente já citou o ferro e o chumbo, ambos estão ali nos elementos de transição, né? O ferro é elemento 26 e o chumbo não entra, porque o chumbo não é elemento de transição. Tem que colocar o cobre aqui, e aqui a gente acha mais outros 2. Ferro e cobre, ótimo. E aí, pessoal, mais 2 elementos para a gente terminar isso daqui. Parabéns, Maria Eduarda, acertou os 2 elementos. E aí, moçada, 9º ano, mais 2 elementos que a gente tem contato aí. Podemos citar aqui a prata. Isso aqui. Prata é um elemento de transição que a gente tem um contato aí até relativamente, né? 100%, mas nenhum elemento é 100%, né? Tipo a prata, o ouro, eles são tóxicos se a gente tocar neles antes de fazer qualquer coisa? Isso, elemento de transição. Prata, ouro, platina, são elementos de transição. Eles tem que passar um tratamento pra gente poder encostar neles, fazer alguma coisa com eles. Isso, exatamente, porque eles são encontrados na forma de minerais, né? Tem o minério. Então, o ouro, por exemplo, a gente tem que fazer a extração do ouro, porque ele vem lá junto com argila, com terra, meio de rochas, então tem que fazer ali toda a extração do ouro. Assim também como o ferro, tem que extrair dos minerais. A prata, então todos os metais eles são retirados ali, né, através de processo de separação em elementos minerais, né? Por isso que fala, né? Tem lá a Vale, aquela grande empresa, né? Vale, que era responsável aí ou é responsável ainda por grande parte da mineração no Brasil. Então eles retiram lá os metais do solo. Então, dificilmente a gente vai encontrar ouro aí perdido, né? Em algum lugar. Geralmente tem que fazer todo o processo de extração. Você conhece algum dos gases nobres apresentados na tabela? De que forma eles foram utilizados? Então, relacionado só ao último grupo, né? O grupo dos gases nobres. Vocês conhecem algum e a utilização deles? Só o hélio. Argônio para as lâmpadas. O argônio, que é utilizado aonde? Nas lâmpadas. Isso, exatamente. Parabéns. O neônio é do neon também? Isso, também. As luzes neon. Isso aí, Lucas. Parabéns também. Vou colocar aqui o argônio. O nome do negócio é Laurêncio. Vou colocar aqui, entre parênteses, lâmpadas, tá? Porque eles são utilizados em lâmpadas. Beleza. E o hélio, né? Que é o gás hélio. O hélio, se você coloca ele, se você aspira o hélio, sua voz fica bem pequenininha, fica distorcida, fica bem esquisito. Na classificação periódica, os elementos cálcio, bromo, rubídio, pertencem a qual família? Cálcio, pertence a qual família? Metais. Alcalinos terrosos. Isso, parabéns. E o bromo? O bromo é halogênio.
Parabéns, o bromo é o halogênio mesmo. Níquel também, né? As moedas são feitas de níquel. Parabéns, Maria Eduarda. Bom, voltando lá, a gente tem os halogênios, Leandra, né? Falou halogênio. E nós temos ali rubídio. É metal alcalino. Rubídio, metal alcalino, isso mesmo. Então nós temos o cálcio, que pertence à família dos metais alcalinos terrosos, o bromo, que pertence à família dos halogênios, e o rubídio, né, que pertence à família dos metais alcalinos. Beleza? Então o cálcio ele está no grupo 2, o bromo está lá no grupo 17, e o rubídio está no grupo 1. Parabéns, no ano detonando aí, né? Isso aí, moçada. Ai, obrigado. Eu tive orgulho de minha assessora. Nossa, era muito boa. Não, vocês são um orgulho, cara. Vocês são top demais. Hein? Parabéns. Cite dois elementos químicos que se apresentam na natureza no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Recebeu Então, elogio. dois elementos no estado sólido. Deixa eu colocar aqui. Sólido. A nossa temperatura ambiente, tá? Então, na nossa temperatura ambiente, qual seria dois elementos que se apresentam no estado sólido? O nitrogênio? Nitrogênio não, gente. É gasoso. Hidrogênio? O hidrogênio também não dá, cara. Não, tipo aquele nitrogênio líquido. Mas não é da natureza. Top. Gostei da justificativa aí. Só que ele não está à nossa temperatura, né? Ele está numa temperatura tá. inferior, né? Entendi. Ele está abaixo de 100 graus negativos lá, então. Mas é top, gostei da justificativa. E aí? Então, dois elementos que são sólidos, a nossa temperatura ambiente. É sólido, líquido e gasoso? Que pode ser os três? Vamos colocar primeiro o sólido, né? Dois elementos que estão no estado sólido. Depois dois que estão no estado líquido e depois dois que estão no estado gasoso. Sólido tem o chumbo. Chumbo, beleza. Galho. Top. Então já temos dois ali que estão no estado sólido, estado líquido agora. Mercúrio. Bromo. E o bromo. Isso aí, né? São os dois elementos que aparecem na tabela periódica como líquido. Exatamente, parabéns, ótimo. E agora no estado gasoso, vamos lá, Lucas. Oxigênio, hélio, neônio, argônio. Uma galera ali, né? Todo o resto. Não é não. Vamos lá, o hélio. E vamos colocar o do lado dele ali, né? Hidrogênio. Mas tem vários, né? No estado gasoso. Então, no estado sólido, líquido e gasoso. Beleza? Então, a gente consegue observar isso daqui lá na legenda, né? A legenda, geralmente, na tabela, fala, ó, isso daqui são estados. Então, no estado sólido, esse no líquido e esse no gasoso. Então, é bem importante vocês ficarem atentos aí às legendas.